Olá, meu irmão. Muito obrigado aí por você estar assistindo essa série, O Cientista Espiritual André Luiz. Eu ainda estou nos dois últimos capítulos dessa parte do Evolução em Dois Mundos, estou no início do livro, mas eu vou dar uma parada nele para discutir depois outros. Depois dessas dois capítulos agora, 81 e 82, eu vou dar uma parada porque formou o cérebro, aí eu vou pegar, vou discutir outras, vou discutir, por exemplo, a morte, como o André Luiz diz, morrer é fácil, desencarnar que dá trabalho. Eu vou discutir a morte em alguns capítulos, depois discutir o nascimento, a renascimento em outros capítulos e assim por diante. Mas ainda hoje, nesse capítulo 81, está no livro Evolução em Dois Mundos, da editora FEB. Quem não leu, leia, que é muito bom esse livro para poder entender, lendo devagarzinho para você. Ele diz o que é que André Luiz vai falar nesse capítulo, que ele chama o cérebro, esse microcosmo, porque é um microcosmo. O cérebro é o ninho da alma, não tenha dúvida que é algo muito importante. Com o tempo, a direção espiritual da vida consegue, enfim, organizar com mais eficiência o sistema nervoso autônomo, regulando e coordenando as funções das vísceras. Estruturam-se desse modo primorosamente a inervação visceral, aferente e eferente, e os centros coordenadores, o sistema simpático e parasimpático e as fibras pré- e pós-ganglionares de Lange, com os neurônios a edificar as vias eletromagnéticas de comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas. Olha o que ele está dizendo inicialmente. Eu não estou entrando em detalhe, que isso está no estudo da fisiologia da humana, dos animais, vamos encontrar isso tudo. Não é esse detalhe, porque a fisiologia não é o caminho que está me interessando. Interessa, chamando a atenção o que o cientista espiritual está dizendo. Ele está dizendo que foi organizando isso tudo, esse sistema nervoso organizado, custou muito ele preparar essa potência, sistema nervoso autônomo, regulando centros de organizações dos mais variados caminhos, o sistema simpático, parasimpático, as fibras pré- e pós-ganglionares. Ele diz que tem muita coisa, mas o que interessa mais aqui nesse cérebro microcosmo, porque o cérebro é o órgão mais importante do cérebro, porque é o ninho da alma. A alma é como se ali fosse a sede no corpo, mas não é aí que a alma mora. Durante a nossa encarnação, ela está ali, assentada, porque ela vai precisar se manifestar através desse corpo. E ela vai usar o cérebro, que foi esse implemento, custou muito para ser preparado cada centro desse. Tem vários centros do cérebro, que nós depois vamos mostrar os desenhos e trazer as discussões para vocês poderem entender, mas eu estou pegando agora da Evolução dos Mundos, ele não trouxe desenho, então eu estou dizendo só coisas pequenas. Olha o que ele continua dizendo. Ele diz assim, que ele diz, as províncias orgânicas, em todos os ângulos do cérebro, esse microcosmo prodigioso, células especiais, permanece sob o controle do espírito, ao que ele está dizendo, controle do espírito, que isso não é aceito pelo mundo acadêmico, assinalando-lhes os desejos e executando-lhe as ordens no automatismo que a evolução lhe oferece, lhe confere. Ele está dizendo que esse automatismo ele foi sendo preparado, porque ele começa o automatismo, o André falando, lá das células. Ela vai precisar o automatismo do corpo. Ele precisa disto. Para agora, esse automatismo, com que o espírito está dando essa ordem. Só que do homem agora, quando ele vai enveredar pelo caminho da consciência,
vai saber separar uma coisa da outra, que no animal é fragmentário essa consciência, no homem é organizada, agora ele vai entender que os desejos, as vontades, é executada pelo espírito, e esse órgão famoso, cérebro microcosmo, ele vai executar essa ordem, é um aparelho de ressonância do que o espírito quer, o espírito que vai dar a ordem, o espírito que diz, eu quero amar, e essa ordem de eu quero amar vai chegar nas células e vai causar impacto dentro das células. Uma série de reações vai acontecer dentro da célula que vai pegar as células receptoras e levar essa informação para dentro da célula. E uma cadeia imensa de reações vão acontecer porque o espírito está querendo. Mas se o espírito também disser que ele quer vingança, ódio, também vai acontecer. Ele precisa, só que o homem, tomando consciência disto, ele vai saber que o comandante não é o cérebro executa as ordens do comandante. O comandante é o espírito. E essa discussão de trazer o espírito para o corpo, porque os fisiologistas estudam o cérebro, os anatomistas estudam isso, a neurologia estuda isso, mas ele estuda numa visão estrutural, numa visão, às vezes, química, e às vezes umas reações eletromagnéticas que ele vai, mas ele não sabe que tem, antes dessas ordens eletromagnéticas, tem as ordens do espírito, e as ordens do espírito é que vai comandar. Então, esse cérebro é o ninho da alma. É uma expressão do André Luiz e serve muito para... O cérebro é o ninho da alma, esse órgão, esse microcosmo, porque é o microcosmo que vai executar essa ordem. E aí o homem, a proporção que for se aperfeiçoando, também vai aperfeiçoando nosso cérebro, porque essa parte aqui, frontal nossa, ainda está em encamamento, e é nessa parte frontal que está assentada as possibilidades do amor, as possibilidades do bem, da caridade. O amor, a sede está aqui se formando do cérebro, se organizando mais e mais e mais e mais. É assim que está. O André Luiz está trazendo informações que o mundo acadêmico ainda não traz essa discussão. E ele está dizendo que essa discussão é controlada pelo cérebro, e não o cérebro que dá a ordem. Não, o cérebro apenas recebe ordem. Ordem externa e ordem interna. A externa, a influência externa do meio exerce influência, mas a interna é que faz todo o comando. Não tem a possibilidade de você, por exemplo, você escutar e você definir cada coisa e juntar com o que você está vendo, com o que está cheirando, com o que está percebendo e com o que está sentindo, e o seu pensamento trabalhando e indo numa evolução imensa, se não existisse uma força coordenadora disso tudo. E essa força coordenadora é o espírito, que precisa trazer para a discussão do mundo acadêmico. E o André Luiz está procurando trazer isso dentro das possibilidades dele, e eu estou apenas chamando a atenção que o André Luiz disse, e nós precisamos refletir sobre o dizer desse cientista fabuloso que chama-se André Luiz. Que Deus guarde vocês. Até o próximo encontro nosso.